O Cafeína de hoje vai mergulhar em uma ação que tem chamado muito a atenção dos investidores na Bolsa de Valores. A empresa tem mais de 1.000 lojas no país, tem mais de 7.000 funcionários também. A gente está falando da Via Varejo. A varejista virou destaque desde a retomada da Bolsa em abril com a alta das ações. E que alta! Foram 34% em um mês, a maior do Ibovespa. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Tem analista apontando uma alta superior a 50% de potencial. O Cafeína de hoje é sobre essa gigante do varejo. E tem mais, nos pitacos de hoje, a consequência e o resultado para o seu bolso do vídeo da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro. E ainda a disparada das ações do Banco do Brasil depois que o ministro Paulo Guedes defendeu a privatização da empresa. Cafeína está no ar. Roda a vinheta. Samidana, antes da gente começar, é sempre bom lembrar o nosso estimado público, essa audiência maravilhosa que nos fez chegar à marca de 100 mil assinantes no nosso canal no YouTube, a importância não só de se inscrever para os que ainda não estão inscritos, mas também de clicar, né? Sabe que quando você pede isso, o número de likes dispara. Pois é, tem que clicar, nossos editores, a nossa equipe, fica todo mundo muito feliz com os likes, obviamente com as inscrições, compartilhe o canal. 101 mil já, Doni, segundo o nosso visor aqui, rumo aos 200 mil. É isso. Você está encarando bem a quarentena? Olha o Rock aqui em casa, como é que tá, Sami? Tá aí a imagem dele. Rock... É tédio puro, é tédio puro. Ele já acorda com essa cara aí, não aguenta mais ficar em casa. Você, como é que tá encarando esse momento? Olha, eu tô com Covid, né? Eu tô em tratamento. Muita dor muscular, é muito chato a quarentena, mas as pessoas aqui do meu prédio desesperadas comigo, então põe a comida na porta, porque eu não posso nem descer ou ir até o elevador, mas faz parte aí com saúde. Agora, o cachorro não deve estar aguentando o dono também, não só você. O cachorro deve estar olhando, por que esses donos resolveram ficar por aqui para sempre? Não aguenta mais. Sami, vamos ao que interessa. Olha só, o setor de varejo parecia que ia deslanchar esse ano, né? Por causa do baixo crescimento da economia dos últimos anos, o consumo não acompanhou a recuperação de outros setores. Era para ter melhorado uns 2 anos atrás, em 2018. Depois passou essa expectativa para o ano passado, pois justo neste momento em que parecia que finalmente ia decolar, apareceu o coronavírus. Para conter novos casos da doença que aconteceu, todo mundo sabe, lojas foram fechadas, shoppings também, comércio físico basicamente parou. Isso levou a um novo cenário. Com o começo do isolamento, os prognósticos para o varejo eram os piores possíveis. Com as pessoas em casa, as lojas fechadas, a ameaça de recessão, o que acontece? As vendas, mesmo migrando para a internet, não seriam suficiente, não seriam o bastante. Essa era a análise naquele momento e se falava então em queda de 70%, 80%, até 90%. Parecia que seria mesmo um cenário de terra arrasada, mas o balanço da Via Varejo veio como uma surpresa. O grupo registrou lucro no primeiro trimestre e mostrou força na internet. A ação entrou agora no foco de muitos investidores e está cheio de relatório, cheio de investidor de olho nessa ação, que é importante para o varejo brasileiro, sabe? Pois é, Doni, lembrando que a Via Varejo é dona das marcas Casas Bahia, do Ponto Frio, da Bartira, que é a maior fábrica de imóveis do Brasil e da América Latina, e também administra o e-commerce do Extra.com.br. Terceira maior varejista do país por faturamento, 100ª, 43ª maior rede do mundo, segundo a consultoria Deloitte. Tem mais de 1.000 lojas espalhadas em 20 estados. Pois é, Doni, a questão é que todo mundo achava que a Via Varejo ia ficar para trás, quando comparava com a Magazine Luiza, comparava com outra, que era uma empresa assim, que não era tão up to date como a gente pode falar. O balanço mostrou que as pessoas que achavam isso achavam uma coisa errada, e se a gente pegar uma comparação, que eu vou pedir aí para o editor colocar, da Via Varejo em 3 anos, a gente compara a Via Varejo com a Magazine Luiza. Claro que a Via Varejo foi bem, 88%, mas nada se compara aos 1.007% da Magazine Luiza. É isso, e tem ainda uma outra comparação nesse sentido, quando a gente analisa o valor de mercado. Vamos pegar
de 2016 até 2020. Olha só, em 2016, a Via Varejo tinha um valor de mercado de 2 bilhões e 800 milhões de reais. O Magazine Luiza, 731 milhões. O que aconteceu de lá para cá? 2020, valor de mercado Via Varejo, 10 bilhões e meio de reais, Magazine Luiza, 90 bilhões. Passou e muito a Via Varejo, né? E então a gente tem a comparação de dois gigantes com desempenhos muito, muito assimétricos. Então vamos entender um pouco por que aconteceu esse tipo de coisa. Alguns pontos para trazer aqui para a nossa análise, Samir. A disparidade, a despeito, lógico, dos méritos do Magazine Luiza, surgiu muito da percepção de que a Via Varejo estava, digamos assim, atrasada no seu ramo de atuação, né? Uma das principais razões, o processo arrastado de saída do Grupo Pão de Açúcar da Via Varejo, foi formado em 2010 pela fusão do Ponto Frio com as Casas Bahia. Aí, a partir de 2012, houve uma espécie de mal-estar, conflito entre a família Klein, ex-controladora das Casas Bahia, e o grupo francês Casino, dono do Pão de Açúcar, que detinha 36% da Via Varejo, enquanto a família Klein ficou com 23%. Então já começou ali naquele imbróglio, né? Sim. Também tinha que o grupo Casino, ele era pouco familiarizado com digital, com e-commerce, né? Era mais algo para supermercado, mas não foi isso que se mostrou, né? Se você entrar no próprio site do esta.com.br, eles vendem até produtos de terceiro. Então, virou aí um grande distribuidor, né? Um marketplace, e aí isso tem valor. Claro, ainda falta muito para chegar ao valor da Magazine Luiza, mas esse limbo digital que a Via Varejo viveu por um tempo, parece que está com seus dias contados, Doni. É isso, porque enquanto a concorrente, o Magazine Luiza, cresceu apostando muito no online, a Via Varejo, essa era a percepção geral do mercado, tinha ficado para trás. Enquanto, se a gente analisar, em junho do ano passado, por exemplo, Pão de Açúcar vendeu sua participação por 2 bilhões e 300 milhões de reais. Naquele momento, os canais online eram responsáveis por 38% da receita do Magazine Luiza e só 19% das vendas da Via Varejo. Então, parecia ser uma empresa que não estava atualizada para a transformação digital. Aí as pessoas olhavam e falavam, bom, então, na conjuntura atual de isolamento social, ela não deve estar bem posicionada. Isso fez com que ela perdesse muita atração em relação à concorrência e algo que se refletiu, claro, no desempenho das ações. Mas mudanças começaram a surgir já no ano passado. A empresa resolveu sim apostar mais no digital e a percepção sobre ela, com isso, vem se alterando também. Parte do resultado apareceu no primeiro trimestre, Sami. O balanço veio positivo na interpretação dos analistas, né? Pois é, o balanço reverteu o prejuízo de 50 milhões no primeiro trimestre de 2019. Sem a pandemia, o lucro teria sido mais de 100 milhões. A empresa considerou 87 milhões para cobrir aí os impactos do Covid. A receita líquida também teria sido maior, 600 milhões se não fosse a pandemia. Mesmo assim, a receita subiu em relação ao ano passado. Claro que subiu pouco, 0,1, mas em tempos que está todo mundo caindo, é um resultado que chama a atenção. O EBITDA, que é o indicador, né, de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization, que seria mais ou menos o nosso LAGIR, assim, numa tradução bem livre, aumentou 21,8%. E todo mundo começou já a monitorar, né, melhor agora. Eles entraram no radar. Você que gosta bastante de varejistas, Doni, como que você viu esse lance? Você ficou animado? Você compra via varejo normalmente? Olha, Sam, eu sou um entusiasta do varejo nacional, então eu tenho algumas das principais empresas de varejo na minha carteira, vou mudando o peso delas e o tanto que eu aloco em varejo, mas de forma crescente a Via Varejo passou a ser uma alternativa interessante. E grande parte de toda essa análise está na transformação digital. Então o que acontece? Se a empresa der conta de bater com os concorrentes no mundo online, a tendência é uma forte valorização. Isso, em certo sentido, parece que está acontecendo agora e ela, assim, tira o atraso que carregou ao longo de muitos meses e até mesmo anos, né? Um exemplo claro de como essa aposta no online está em curso é como a Via Varejo reagiu durante a pandemia.
Então, a empresa não só passou a vender mais online, mas implementou uma série de mudanças. Então, alguns dados aqui para a gente analisar. A empresa bateu 70% da meta de vendas em abril, mesmo com 80% das lojas fechadas. É muita coisa. Aí vamos analisar o número de usuários ativos nos aplicativos. O número de usuários ativos nos aplicativos, se a gente somar os aplicativos das Casas Bahia e do Ponto Frio, era de 1,5 milhão em junho do ano passado. Em março deste ano, 8 milhões. E em abril, 11,2 milhões de usuários ativos. Se isolar, pegar só o aplicativo das Casas Bahia, ele já foi baixado e é usado como canal de vendas por 10 milhões de usuários. Isso representa um avanço de 60% em 6 meses. E claro que com toda essa digitalização, o banco acaba tendo um ativo muito... A empresa acaba tendo um ativo muito importante em seu banco de dados, que significa informação. Banco de dados hoje é poder, né? Tem valor. E eles têm 87 milhões de clientes cadastrados lá. Então, isso é algo representativo também. É muito representativo, né? Até porque quando você tem esse tipo de informação cruzada, né, com o hábito do cliente, a chance de fazer novas vendas é enorme. Eles têm aí uma ferramenta, por exemplo, que chama hashtag Me Chama no Zap. Então, eles falam que faz com que seus vendedores continuem atendendo mesmo em casa. A ferramenta de vendas via WhatsApp ficou disponível para 7,5 mil funcionáririos e já responde aí 20% nas vendas. Então, mostra aí que eles foram ágeis nesse sentido. E também, com a pandemia, se há um lado bom, muita gente que tinha muito receio de fazer compras pela internet ou não tinha o hábito, agora entrou com tudo nisso, ampliou a base deles, como você falou. Isso projetou o valor da empresa lá para cima. É isso. Teve também a finalização de uma aquisição que eles já tinham iniciado. Na semana passada, anunciaram a compra integral do Banqui, né, que é a plataforma responsável pela conta digital usada pela Via Varejo desde o ano passado. E, com isso, ela ganha acesso também a um hub, né, de inovação tecnológica em Boston. Agora, acho que tem outros aspectos que vale a pena analisar também, Sami. Ela, então, vem de um processo de fortalecimento de vendas online, tem uma rentabilidade que tem sido apontada como mais interessante, tem estreitado os laços com fornecedores, a mudança na gestão que se iniciou em 2019 com o retorno da família Klein ao controle também foi bem recebida pelo mercado. Ela é vista como uma empresa suficientemente capitalizada, não é a que mais tem caixa nesse segmento, mas é vista como suficientemente capitalizada. E olha o que acontece quando a gente analisa o gráfico da Via Varejo, as ações VVAR 3 em 2020. Elas tiveram uma queda violenta até dia 3 de abril, 65% de queda. A partir daí, voltaram com bastante vigor. Se a gente pegar do ponto mais trágico do ano até agora, é uma alta que supera os 150%. No ano ainda o desempenho não é lá exemplar, mas foi de muito chicote, como a gente pôde ver, e o pico ainda permanece o de fevereiro, que foi R$ 16,64. Então, se voltar para aquele patamar, isso vai representar uma rentabilidade, né, um retorno, uma valorização significativa, mesmo em relação ao patamar atual, que já é muito mais elevado do que aquele ponto mínimo que foi atingido em abril, no comecinho de abril. E aí, os bancos, os analistas, têm apontado com um tom otimista, né, Sami, as análises com relação à Via Varejo. O BB Investimentos fala que acredita, né, entre aspas, acreditamos que a Via Varejo está rapidamente encurtando o gap entre elas e os principais players do canal online. Já o BTG Pactual fala o grande crescimento no tráfego nos últimos meses, um dos pilares para qualquer plataforma de e-commerce, apoiado pela migração dos consumidores do offline para o online e a expansão da demanda para produtos mais discricionários parecem promissores. E, por fim, o relatório do Credit Suisse. Não é de agora, mas continua muito citado, sendo o preço-alvo deles de R$ 21. De fato, eu acho que a pergunta que fica para os investidores você acredita que ela vai conseguir encurtar a distância para, por exemplo, o Magazine Luiza? Então, eu acho que essa é a aposta que o investidor
deve se fazer. Será que tem condições de brigar na Série A? Porque até agora você vê a diferença, né? Magazine Luiza está na Série A, eles estão na Série B ou C. Para quem acredita, é uma boa opção de compra, lembrando sempre, né, que tem seus riscos, varejista tem seu risco, também não é para fazer nunca, não recomendo uma compra unidirecional, né? A gente só está falando que nós faríamos. É isso aí, eu acho que é sempre interessante essa ressalva, Sammy Boy, da importância de diversificar os investimentos. Se você for entrar na Bolsa, fazer isso com apostas multissetoriais, não apenas um único setor e muito menos uma única empresa, mas está aí um nome que tem atraído bastante a atenção dos investidores nos últimos tempos, por isso nós decidimos dedicar este programa à Via Varejo, trouxemos aqui uma série de dados, análises, e eu acho que a conclusão é exatamente essa. Se você acredita que a empresa tem a capacidade de recuperar o tempo perdido e fazer frente aos principais concorrentes, principalmente no que diz respeito à força online, está aí uma empresa que pode ter um desempenho interessante. Porque quando você aposta, digamos assim, num primeiro cavalo que já está lá na frente, o espaço para ele ganhar ainda mais mercado ou para ele avançar com muito mais força é menor do que quando você olha uma empresa que tem o mesmo potencial ou pode chegar em um nível parecido e tem ainda uma precificação, um valor de mercado lá embaixo. Então, o resumo é que se a Via Varejo conseguir acelerar e conseguir manter essa tendência positiva que já teve no começo do ano até agora, os dados de abril também muito positivos, maio devem confirmar essa tendência. Se ela continuar bem posicionada e recuperando o tempo perdido, a tendência é que a boca de jacaré, a distância entre o preço dela e as concorrentes similares se reduza e encurtando essa boca, esse gap, o que acontece, a valorização dela passa a ser bastante interessante, lembrando que a máxima desse ano foi lá na casa dos 16,64, então tem ainda um espaço para andar. Vamos ver o que acontece, Samidana. E chegamos ao momento dos seus pitacos. Quer começar com qual pitaco hoje? Eu acho que a gente tem que falar, Sami, sem querer definir o seu pitaco, evidentemente. Você que opina o que quiser, mas trazendo um assunto à baila aqui, o Brasil praticamente parou na semana passada, de olho na enorme expectativa com a divulgação do vídeo da reunião ministerial, e aí o vídeo foi divulgado, e o balanço, qual é? Qual é a sua conclusão? Passada a tormenta, o que ficou? Parentesco entre o Bolsonaro e a Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves e o Bolsonaro devem ser parentes, pelo que eu analisei. Você acertou na mosca. Porque é um vocabulário que fala muito. Agora, eu não ligo para palavrão, então vamos fazer uma sequência de palavrões, editor. Não. Eu não tenho condições de analisar a parte política, porque eu sou um mero e muito pequeno economista. Então, da economia, o que eu gostei? Eu gostei que ele falou, o senhor Paulo Guedes falou, tem que privatizar essa E, de novo, foi essas palavras dele em relação ao Banco do Brasil. E nisso, eu concordo. A gente tem centenas de estatais, mais de uma centena só de estatais federais. Isso faz com que a gente mais de uma centena de estatais. Isso faz com que a gente perca muita competitividade. Muitas estatais geram corrupção. Mesmo as que dão lucro podem ser ineficientes. Então, daria um lucro maior no setor privado. A gente também vai ter que acertar as contas aí com esse gasto da pandemia. Então, vai ser como? Vai ser via aumento de imposto? Vai ser como isso daí? E a gente ganha eficiência, né? O governo deveria se manter, no meu entendimento, ao básico, que é saúde, educação e segurança. Vários outros setores, como o setor bancário, o setor de telecomunicações, transporte, você pode regular. Você não precisa ter uma empresa presente disso. E o Banco do Brasil, por exemplo, você vê que com o Banco do Brasil, sem ele, eu acho que não faria muita diferença para o cenário de competição bancária. O ideal é trazer novos concorrentes. Então, gostei muito dessa fala. Os investidores também gostaram, porque as ações aí de estatais subiram, né? O Banco do Brasil teve uma bela de uma alta. Então, esse foi meu destaque. E o seu, Doni? É isso. Não, continuando nessa linha, eu acho que foi
interessante de ver o pós, né? O que acontece. Muita expectativa para a divulgação daquele vídeo. Claro que a interpretação sempre vai de acordo com a convicção de cada um. Então você ouve um espectador que tem uma posição ideológica e política contrária ao atual governo, vai ter achado tudo um absurdo, olha a quantidade de palavrões que foram proferidos, como é que pode, e ficar escandalizado com algumas das falas ainda mais polêmicas de outros ministros, o Weintraub, talvez a Damares também, falas polêmicas, enfim. Então, quem já tem uma posição política e ideológica contrária ao governo achou um absurdo, ficou horrorizado. Tal. Quem tem uma convicção já mais alinhada com a do governo e com o presidente Bolsonaro, achou que foi um não evento, né? Olhou e falou, poxa, eu esperava que viesse muito mais, olha como ele foi autêntico, é a vida como ela é, e ele de fato age mesmo a portas fechadas como age publicamente, em frente às câmeras e tudo mais. Então, são duas interpretações muito diferentes. Não cabe aqui a mim apontar uma ou outra como a correta, mas cabe... Não. Deixa a polêmica para a Samidana. Sami é que gosta de polêmica. Não. Mas cabe olhar o resultado no mercado. E para os investidores, eles olharam e falaram, porra, passou. E o que aconteceu no começo da semana, esse foi sim considerado quase que um não acontecimento, né? Toda a expectativa de que pudesse colocar o governo em risco se dissipou, a Bolsa avançou com vigor, ultrapassou os 85 mil pontos, voltou para este patamar, ainda está muito longe lá do 100, mas chegou a 60 e poucas semanas atrás. Foi uma alta de 4,25% no primeiro pregão da semana, e o Banco do Brasil, depois daquela fala poética de Paulo Guedes, tem que privatizar essa o Banco do Brasil disparou mais de 10%. Deixa eu pegar aqui o dado exato, Samidana, do desempenho do Banco do Brasil. As ações BBAS3 fecharam com alta de 10,49%. É muita coisa, hein? Agora, o dólar recuou também, né, Doni? O dólar recuou bem, recuou 2,25% e foi cotado aí no final da segunda-feira aos R$ 5,46. Isso, obviamente, o dólar comercial. Até porque uma notícia também que os Estados Unidos fechou os voos para o Brasil, né, e do Brasil. Uhum. Isso não vai ter Disney mesmo, porque não tem como chegar na Disney. Pois é, Sammy Boy. Esse foi um programa até que bastante sério, eu diria, né? Um programa litúrgico. Eu acho que só porque eu tô meio de quarentena, você fica meio mal-humorado, né? Você tá muito mal-humorado, Dor? Não, até que não. Mas eu estou com saudade daquela presença. Acho que já tô um pouco cansado aqui, entendeu? Tô um pouco como o Rock, né? Que abriu essa edição. Chama ele. Cadê o Rock? Rock. O Rock é o Maia. Vem cá, Maia, vem. Vamos ver se ela aparece no quadro aqui. Vem cá, sobe aqui. Dá pra ver aqui, não? Vem cá. Não, vem. Dá pra ver o Rock lá no fundo. O Rock se levantou. Rock, vem. Vamos ver. Vem cá. Ó. Acha que tá animado ou não tá? A energia que tá... A puta, cara, de sono. E uma piadela, Sammy, pra encerrar. Temos hoje, não? Não sei. Você tem alguma boa? Boa, mas nunca. No nível Carlos Alberto de Nóbrega, né? Tem aquela de... Por que tem uma cama elástica no Polo Norte? Para polar. Para o urso polar. É isso? Essa é bem bolada. E por que a velhinha não usa relógio, Doni? Por que a velhinha não usa relógio? Não sei. Porque ela é senhora. Senhora. Muito bem, com esta maravilhosa dupla de piadas, a gente encerra esta edição do Cafeína. Chega por hoje, né, Samboy? Chega por hoje, de preferência amanhã mais animados, com mais energia, com menos Covid e uma boa semana, né? Já que ontem foi feriado para muitos em São Paulo e que o Cafeína traga um pouco de alegria. Também podem comentar piadinhas para nós, que nosso repertório já não é dos melhores, que nós teremos com muito prazer.
É isso. Boa, boa. Deixa seu comentário. Além do seu like, além de se inscrever no canal, além de compartilhar esse vídeo, deixe as suas piadinhas de tiozão do pavê aqui para municiar estes humildes apresentadores. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.